Olá, vamos continuar com o tema bioenergética. Nós vimos na aula passada processos metabólicos de fixação de energia. Vejamos agora os processos metabólicos que liberam energia para que o organismo possa utilizar. Basicamente, são dois tipos de processos que acontecem na célula para a obtenção de energia: a respiração e a fermentação. Vamos iniciar essa discussão tratando da respiração aeróbica. A respiração aeróbica é o processo em que a célula obtém energia oxidando compostos orgânicos. E essa oxidação acontece na presença de oxigênio. Aliás, aero significa ar, o que nos leva a associar com oxigênio. Nós podemos representar a respiração aeróbica através de uma equação simplificada em que a glicose, na presença de oxigênio e água, é convertida em água e gás carbônico mais energia. Essa é a energia que a célula utilizará em suas atividades metabólicas. Notem que essa energia resultante desse processo de respiração aeróbica será representada por duas formas. O ATP, trifosfato de adenosina, molécula que mantém a energia durante um determinado tempo, mas que também faz o transporte de energia e pode ser vista como uma espécie de moeda energética. Quando a célula precisa executar algo e esse algo exige energia, é o ATP que entra nessa história para o fornecimento dessa energia imediata para a célula. Só que também, como em todo e qualquer processo que envolva energia, ocorre uma certa perda e essa perda sempre se manifesta na forma de calor. Portanto, a energia resultante do processo de respiração aeróbica ou aparecerá como ATP ou aparecerá como calor, sendo que o ATP seria a energia útil para a célula. O calor, apesar de, em alguns organismos, esse calor ser usado para aquecimento do corpo, manutenção da temperatura e tudo mais, isso, em termos metabólicos, é considerado energia inútil. A respiração aeróbica acontece em 3 etapas: a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Dessas 3 etapas, a glicólise é a única que acontece no hialoplasma, ou seja, no citoplasma fundamental da célula, fora de uma organela. Já o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória são etapas da respiração aeróbica que acontecem dentro da mitocôndria. O ciclo de Krebs na matriz mitocondrial, que é o preenchimento gelatinoso da mitocôndria, e a cadeia respiratória nas cristas mitocondriais. Portanto, ciclo de Krebs e cadeia respiratória acontecendo dentro da mitocôndria, uma das organelas mais importantes dos organismos eucariontes. Os eucariontes são os únicos a apresentarem a mitocôndria, já que se trata de uma organela membranosa. Notem que a mitocôndria é uma organela com dupla membrana. Ela apresenta uma membrana externa lisa e uma membrana interna toda cheia de dobras. São essas dobras, essas pregas, que recebem o nome de cristas mitocondriais. É aí que acontece a cadeia transportadora de elétrons, também chamada de cadeia respiratória, terceira etapa da respiração celular, terceira etapa da respiração aeróbica. E toda a parte interna da mitocôndria é preenchida por um material gelatinoso muito semelhante ao citoplasma, que recebe o nome de matriz mitocondrial. Existe também um outro processo em que se oxida a matéria orgânica para a obtenção de energia, só que sem o uso do oxigênio. Isso é o que nós chamamos de respiração anaeróbica. O prefixo grego an indica negação, portanto, respiração anaeróbica, respiração sem ar, respiração sem oxigênio. É um processo feito basicamente por bactérias. E aqui
eu peço que se tome muito cuidado para que não se faça a confusão de respiração anaeróbica com fermentação. São dois processos diferentes, apesar de alguns autores colocarem ambos como sinônimos, mas não é verdade. Nós só chamamos de respiração aquele processo que tenha necessariamente uma cadeia transportadora de elétrons. O que vai diferenciar a respiração aeróbica da respiração anaeróbica é o aceptor final de elétrons. Esses elétrons que foram disponibilizados durante a glicólise e o ciclo de Krebs precisam ser transportados nessa cadeia respiratória para que sua energia seja disponibilizada para a produção de ATP. Ora, qual é o último qual é a última substância, qual é o último participante dessa cadeia? Aquele que está lá no final, aquele que receberá os elétrons já livres dessa energia, é que vai diferenciar a respiração aeróbica da anaeróbica. No primeiro caso, o aceptor final de elétrons é o oxigênio. Agora, no caso da respiração anaeróbica, vão ocorrer todos os processos, inclusive a cadeia respiratória, só que o aceptor final de elétrons não é o oxigênio, mas são diferentes tipos de sulfatos, sulfetos, nitratos, fumaratos e outros compostos. Por outro lado, o que seria a fermentação? Porque eu estou aqui deixando claro que é diferente respiração anaeróbica de fermentação. Ora, então, o que é que torna diferente? O que seria essa fermentação? A fermentação é um processo de obtenção de energia. Ela vai obter essa energia a partir da oxidação de compostos orgânicos. Porém, não acontecerá uma cadeia respiratória. Não acontecerá uma cadeia transportadora de elétrons. E, na verdade, na fermentação não ocorre sequer o ciclo de Krebs. A fermentação é um processo 100% citoplasmático, que não envolve o trabalho de organelas. A fermentação anaeróbica, sendo realizada por bactérias, é claro que não envolve a atividade de nenhuma organela, já que as bactérias, os procariontes em geral, não possuem organelas membranosas. Então, onde é que vai acontecer essa cadeia respiratória nas bactérias? Vai acontecer na sua membrana, né? Na sua membrana celular, em algumas dobras, principalmente da membrana celular, ocorre esse processo de cadeia respiratória para as bactérias que realizam respiração anaeróbica. Agora, voltando à fermentação, não há cadeia respiratória na fermentação. Existe apenas o processo citoplasmático equivalente à glicólise. E aí existe uma diferença deste ou daquele tipo de fermentação, da maneira como isso termina, mas sempre com baixo rendimento e completamente citoplasmático. Devemos destacar aqui o processo de fermentação alcoólica, que a partir da glicose, a partir do processo de oxidação da glicose, produz etanol, né, o álcool etílico, por isso fermentação alcoólica, com liberação de gás carbônico e energia. A fermentação alcoólica acontece em diversos organismos, mas é interessante destacar aqui as leveduras, os chamados fermentos, organismos do grupo dos fungos, em especial, o principal exemplo aqui para quem vai prestar vestibular, o Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura que faz fermentação alcoólica e é empregada na produção de pães, na produção de cervejas e outros produtos industrializados. O que vai acontecer? Aqui, a produção do pão e a produção de cerveja, apesar de utilizarem o mesmo processo, procuram obter efeitos diferentes. Quando você coloca a levedura no pão, ela vai consumir os carboidratos presentes na massa, vai fazer a fermentação alcoólica e com a liberação do gás carbônico, esse gás vai se acumular na massa, formando verdadeiras bolhas. É isso que faz a massa crescer e ficar aerada. Já na cerveja, o produto final de interesse, claro que produz gás carbônico, todos sabem que a cerveja
é gaseificada, mas também existe o álcool etílico como produto final desejável aí na produção das cervejas. Ah, e no pão? O que acontece com o álcool etílico? No caso do pão, o álcool etílico vai ser evaporado, consumido enquanto assamos a massa, né? Durante aquele momento que a massa está assando, esse álcool etílico é eliminado da massa, portanto, rapaziada, não tem jeito, pão não é alcoólico, tá legal? O outro tipo de fermentação extremamente importante que nós precisamos ter conhecimento é a fermentação láctica, em que a glicose é oxidada e, como produto final, ocorre a formação de ácido láctico e energia. Cuidado, a fermentação alcoólica faz liberação de gás carbônico. A fermentação láctica não libera gás carbônico, ocorre apenas liberação de energia. Fermentação láctica acontece em bactérias e aqui vale citar um exemplo super ultra importante que é o Lactobacillus. O Lactobacillus é um gênero de bactérias utilizado na produção de laticínios, na produção de picles e outras coisas mais. Quando você tem o iogurte, o iogurte é produto da fermentação láctica do leite. Muito pouca gente sabe que o picles, o pepino em conserva, junto com alguns outros vegetais, também é produto da fermentação láctica, por causa da formação de ácido lático ali através da ação das bactérias. Um detalhe interessante, os músculos esqueléticos também fazem fermentação láctica. Quando submetidos à atividade física intensa, a baixa oxigenação pode levar os músculos a entrarem em processo fermentativo. Já que não há oxigênio disponível para fazerem a respiração aeróbica, eles iniciam um processo de fermentação láctica, o que leva ao acúmulo de ácido láctico nas células musculares e que acaba tendo como consequência o que nós chamamos de fadiga muscular, que é aquela dor que nós sentimos na musculatura depois que a submetemos a uma atividade física intensa. Importante guardar o saldo energético de cada um desses processos. Saldo energético é a quantidade de energia que se formou no final. No final do processo, quanta energia foi obtida? Bom, a respiração aeróbica obtém mais energia do que a respiração anaeróbica, que por sua vez fornece mais energia do que a fermentação. A respiração aeróbica fornece aí de 36 a 38 ATPs, enquanto que a fermentação fornece apenas 2 ATPs ao final do processo. Portanto, a respiração celular é o processo de maior rendimento energético, enquanto que a fermentação é o processo de menor rendimento energético. Beleza? Até a próxima!